Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal História em Grupo. Eu sou Fernando Moraes, trazendo para vocês mais um especial. E para você que ama livros, assim como eu amo conversar sobre eles, fazer uma análise completa de livros, então esse especial foi feito para você. Eu escolhi um livro perfeito num momento como esse, para começar o especial Livros Comentados. Então eu vou soltar a vinheta que eu fiz com todo amor e carinho para vocês, e depois vocês vão descobrir que livro que eu vou começar a falar aqui no canal. Vamos lá. Pessoal, esse livro foi lançado no ano passado, é uma biografia, e sendo uma biografia, eu vou fazer dois vídeos em um vídeo só. Eu vou primeiro falar a biografia, vou fazer comentário segundo o biógrafo, e dessa personalidade, e depois então eu já faço uma análise do livro, das imagens que ele tem, dos pontos negativos, dos pontos positivos. Tá bom? Pessoal, quero apresentar para vocês essa obra de arte, Leonardo da Vinci, por Walter Isaacson. Eu que admiro Leonardo da Vinci desde quando era pequeno, estou tendo uma emoção enorme para falar um pouquinho dele, uma biografia resumida de um cara que foi um monstro na inteligência, um grande observador. Primeiro, Leonardo da Vinci, ele nasceu nas colinas de Toscana, na Itália, num vilarejo chamado Da Vinci. Se você observar muitos homens, como Jesus, o Nazareno, você pode ver que vai ter uma localidade no nome dessas pessoas. Por exemplo, Leonardo da Vinci, o Da Vinci é o nome do vilarejo onde ela nasceu, e era usado para mostrar a origem daquela pessoa, tá certo? Leonardo da Vinci, ele é o amor de pessoa, segundo Walter. Ele é homossexual, ele era vegetariano, muito distraído, ele era um artista completo, engenheiro, astrônomo, matemático. Ele era um naturalista também. Olha só, para nós historiadores, principalmente dos clássicos, Leonardo da Vinci, ele é um homem completo da Renascença. Não vamos colocar um apelido para Leonardo, ele era um homem de mídia. Tá certo? Pessoal, nesse vídeo eu quero que vocês saibam uma coisa, que dessas genialidades, dessas personalidades, surgem muitas teorias de conspiração, surgem muitas informações distorcidas. Por que eu estou falando isso? Leonardo da Vinci, ele trabalhou muito com obras teatrais, ou melhor, com espetáculos. E o que ele fazia nos espetáculos? Ele fazia maquinário, instrumentos musicais, ele escrevia piadas, entre outras coisas. E nessas maquinarias que ele fazia, muitas revistas e alguns livros falam que ele projetou o primeiro helicóptero no mundo. Mas não é verdade, tá bom? Leonardo, ele fazia muito desses maquinários para fazer um efeito especial para cada uma dos espetáculos. Então, tudo que ele criava, ele colocava ali para dar um showzinho ali nos teatros. Teve até uma época que ele testou sim algumas máquinas para voar. Por exemplo, aquela asa que ande, que talvez você já viu, se você conhece Leonardo da Vinci,
Ele queria mostrar para o homem que o homem era capaz de voar imitando os pássaros. Tá bom? Pessoal, Leonardo da Vinci, ele era um homem que, onde que ele ia, ele fazia uma coisa que eu também faço de vez em quando, que é anotar tudo que ele via. Ele, como um artista, um pintor, muitas vezes, ele prestava atenção nas emoções das pessoas, no rosto das pessoas, para deixar os seus quadros cada vez melhores. Falando de arte, gente, eu vou destacar duas artes para vocês, de várias, né, que ele tem. Eu vou falar, obviamente, da Santa Ceia, que ainda, né, a principal obra, uma das principais obras de Dan Brown, fala que a Santa Ceia, na verdade, é o casamento de Jesus com Maria de Magdala. Mas não é nada de casamento. É apenas uma teoria que Dan Brown pegou de algum livro e ele mesmo criou, para dar uma certa polêmica na história, né? A Santa Ceia, gente, ele quis mostrar nesse quadro a preocupação dos discípulos quando Cristo falou que alguém ia trair ele. Vocês podem ver que os discípulos estão todos desesperados e Jesus está com a cabeça baixa. Daí nós temos uma característica muito comum entre os gênios, que era simplesmente procrastinar. Ele ficava parado muito tempo em frente da Santa Ceia. Fazia passava o pincel aqui, o outro ali, e tinha gente que reclamava muito. Uma vez reclamaram para o imperador que ele estava servindo, falando que Leonardo da Vinci não estava fazendo mais nada. Mas na verdade não era a preguiça dele. Muitas vezes ele ficava apaixonado pela obra que ele pintava. Ele encarnava ali os discípulos, os personagens, para os quadros saírem cada vez melhores. Gente, outra informação distorcida que a gente vê muito é que fala que Leonardo da Vinci, ele dissecava e ele foi o primeiro a dissecar corpos. É mentira, gente. No tempo do Renascimento, que era o tempo onde ele estava vivo, e tal, outras pessoas também dissecavam. Ele dissecava animais, ele dissecava pessoas, e como ele era um curioso amante, ele era uma pessoa autodidata, uma pessoa apaixonada pela pesquisa, simplesmente ele ajudava e ele antecipou muitas vezes as ciências e até a geografia. Olha só, Leonardo deixou aproximadamente 7.200 folhas, só que ele não publicou os seus estudos. Se ele tivesse publicado, ele, como eu disse para vocês, ele anteciparia algumas coisas. Como, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele fazia muitas experimentações. Se ele tivesse divulgado, Galileu não seria o defensor grande da experimentação. Seria o próprio Leonardo da Vinci. Sabe? Falando, gente, da Mona Lisa. A Mona Lisa, que outras teorias de conspirações falam, que falam também no Código da Vinci, é que a Mona Lisa era o outro lado de Leonardo da Vinci. Ainda falavam que Leonardo se via no espelho e pintava ele como se fosse uma mulher. Não, isso aí, mentira isso aí. Não é verdade. A Mona Lisa é a Lisa del Giocondo. Era uma mulher muito rica, ela era casada com um comerciante de seda. Tá certo? De alguns pontos, é claro que eu não vou falar de todas as obras e tudo, né, do quadro. Aí eu vou deixar para vocês ler o livro, né, a biografia mais completa de Leonardo da Vinci. É que depois que descobriram a Mona Lisa, foram limpar ela. Uma pessoa muito irresponsável simplesmente tirou a sobrancelha de Mona Lisa. Passou um produto ali que não era apropriado.
Outro ponto muito interessante da Mona Lisa é o formato das suas mãos. Parece também que a paisagem atrás dela era meio surreal. Gente, fala mais um negócio, né? Sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, eu vou falar um pouco do homem de Vitrúvio. Eu sempre tive muita curiosidade em saber o que foi esse homem de Vitrúvio, porque ele fez um homem nu, com 2 braços e 2 pernas. O livro aqui, o Walter, ele fala que simplesmente existia um homem chamado Vitrúvio na antiguidade, e ele foi o único homem a fazer um livro sobre arquitetura. E esse Vitrúvio acreditava que todas as leis da natureza derivavam do corpo humano. Então, esse Vitrúvio, como de Leonardo, eu falo Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci, se você sabe, pessoal, o pai e a mãe de Leonardo DiCaprio simplesmente foi inspirado pelo nome. Eles amavam Leonardo da Vinci e deu um primeiro nome a Leonardo DiCaprio, de seria Leonardo. Mas veio na cabeça, acabei falando. E aí, o que acontece? Então, como que Vitrúvio e Leonardo, teve uma época que também Leonardo começou a mexer com a arquitetura. Tá certo? E Leonardo usava esse homem de Vitrúvio, o modelo, né, da antiguidade, para fazer catedrals, para fazer alguma peça de arquitetura. Tá certo? Gente, Leonardo, como o Walter fala, ele morreu em 1519 nos braços do rei da França. E era isso que Leonardo sempre desejou, um homem que valorizasse a sua mentalidade e as suas obras. Tá certo? Acabando aqui o livro, vamos aqui falar um pouco desse livro, mais um pouco, né? É grosso, tem aproximadamente 700 páginas, só que, 640 páginas aproximadamente, só que vocês não sentem o peso dessas folhas, porque a escrita que o cara faz, que o Walter faz, é muito leve, sabe, gente? Esse Walter aqui, ele deixa o livro mais apaixonante, porque cada quadro do Leonardo da Vinci, cada estudo de Leonardo da Vinci, ele pega todos os seus rascunhos e vai explicando o desenvolvimento até chegar no quadro. É uma coisa maravilhosa, sabe? O cara vai explicando ali, e o universo de Leonardo da Vinci é perfeito, é maravilhoso, é de pura criatividade. Esse livro também, gente, o início dessa obra, mostra uma linha do tempo das obras, né, que Leonardo fez, e também os personagens que fez parte do Leonardo, que um dia querem fazer vídeos alguns, como que Leonardo da Vinci já trabalhou com o César Borgia. César Borgia era filho de um papa, ele era filho legítimo de um papa da Renascença, cuja o seu pai, o papa, e ele eram 2 sanguinários. Leonardo também viveu com Nicolau Maquiavel. Maquiavel que fez um livro muito importante do Renascimento chamado O Príncipe. E o Príncipe era nada mais, nada menos que César Borgia. Gente, a gente que ama Leonardo da Vinci, esse livro nos aproxima muito. Esse livro tem aproximadamente 140 figuras. A maioria dos pergaminhos que Leonardo deixou, o Walter não mostra aqui. Ele nos deixa mais perto de Leonardo da Vinci. Né? Esses são os pontos positivos. Né? Apenas um ponto negativo, um equívoco, né? Leonardo teve uma época que ele fazia robôs, ele pegava a armadura de cavaleiros e colocava alguns movimentos neles para assustar qualquer pessoa que queria matar esses imperadores. Só que, infelizmente, eu acredito que Walter não achou
não tinha fontes confiáveis, ou ele esqueceu desse detalhe e não está no livro. Eu quero aproveitar, já dando no finalzinho do livro, gente, e indicar um seriado para vocês. Não tem no Netflix ainda, que chama Da Vinci Temos. Vocês vão ver um pedacinho do vídeo aqui. Da Vinci Temos ou Os Demônios de Da Vinci. Através desse seriado, vocês vão ver como que Leonardo da Vinci pensava. Vocês vão ver a linda fotografia e como que Leonardo é gente fina, como que ele é muito observador. É claro que o seriado é uma ficção histórica e muitas coisas que Leonardo fazia ali não é a verdade. Mas só serve para demonstrar, né, para a gente entender um pouco do Leonardo. E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Eu sei que ficou um pouquinho grandinho, mas eu gosto de vídeo comprido porque eu me sinto mais à vontade. Se vocês quiserem que eu falo de algum outro livro, de filme, manda para mim. Eu tenho prazer imenso de falar para vocês. Indico esse filme, esse livro, Leonardo da Vinci, Walter Isaacson. Compra na internet, que está muito barato, uns 40, 50 reais. Walter, ele fez biografias de Steve Jobs e também fez de Albert Einstein, que eu tenho também. Esse livro me parece muito emocionante, né? Então, eu vou indo. Então, mas, aí, ó, se inscreve aí no canal, pessoal, curte, comenta, compartilha. Valeu pela atenção de vocês e até mais.